Oi gente, tudo bom? Meu nome é Débora, você quer 52 livros. Pro vídeo de hoje, então, vamos falar sobre Babel, ele maravilhoso, incrível. Eu lembro que quando eu li ele, se eu não me engano, eu vou linkar aqui em algum lugar. Eu li ele em outubro de 2022, eu acho. E eu fiz um vídeo em que, assim, as leituras do mês de outubro, e aí eu procedi em ficar, tipo, 15 minutos falando só dele. Porque ele foi muito maravilhoso na época, ele segue maravilhoso agora. Então, assim, quero muito discutir mais sobre ele. No final, vou fazer uma partezinha com spoilers, bem avisadinha, pra quem não leu ainda, quiser sair antes disso. Mas eu fiz uma tentativa de vloguinho, então vamos lá assistir ele e eu te encontro aqui na volta. Bom dia! Vamos começar um vlog de Babel. Ele acabou de chegar, um pouco antes de pegar a luz boa, um pouco antes do previsto. E eu tenho ele aqui também, em inglês, já com marcaçõezinhas. Eu já falei dele ano passado, ano retrasado. Vou deixar o link na descrição do mês que eu fiz, as leituras do mês, que eu falo sobre ele. Foi um vídeo que inclusive foi super bem, e é ele que tá na capa, então eu imagino que exista um interesse. E é um livro que, assim, ele fala muito sobre tradução, então é um livro que eu tô muito empolgada em ler ele em português, ver as escolhas que foram feitas na tradução. Acho que tem aquela teoria da tradução, né, que toda tradução é meio que uma reescrita, tem muito do que tu escolhe. A palavra que tu escolhe, uma palavra em inglês, vai ter, tipo, várias opções pra tu colocar em português, e essa escolha importa, então o tradutor importa pra história. Eu amo isso, e eu acho que pra esse livro faz muito sentido, então eu tô muito curiosa. Então vamos começar a leitura dele. Ele passou na frente de todas as outras coisas que eu tava lendo. Eu tava lendo só um outro livro de não ficção, mas esse aqui passou na frente, e eu tinha que gravar outras coisas, mas esse vlog passou na frente. Então vamos primeiro escolher com o que eu vou marcar ele. Vamos escolher marcadores. A luz. Vamos escolher marcadores e canetas. Então, temos aqui. Temos essas opções. O que mais? Temos os transparentinhos para escrever. Então, eu acho que ele é uma coisa mais... Esse aqui, eu acho. Ou esse aqui. Eles são parecidos, né? Acho que eu vou nesse aqui. E aí, de canetas... minha baguncinha da mesa. Boa! Eu tenho essa marrom aqui que eu comprei de Natal, que acho que vai combinar. Mas eu queria uma pra grifar. Tem aqui. Essa aqui. Vem cá. Então temos. Bora lá. Eu tô muito empolgada, sério, tô muito empolgada. Então, já estou aqui com meu livro, caneta e marca-texto, coisinhas, café, água. Tô pronta para um belo sábado de manhã ler esse livro. Recém cheguei no capítulo 2, mas já queria fazer algumas observações sobre o capítulo 1, porque eu tinha esquecido o quanto desde o começo ela já tá falando bastante sobre colonialismo e o quão forte ela apresenta a perda de raízes do personagem principal, do Robin. Acho que eu não contei ainda sobre o que é o livro, mas ele é a história do Robin Swift, que é um menino que nasceu em Cantão, na China, em 1820 e poucos. E aí, nesse universo fantasioso paralelo, ainda tem muita exploração inglesa da China e tudo que vem com isso. E aí começa o livro com a família toda do Robin morrendo.
e aparece o professor Lovell pra resgatar ele e levar o Robin pra Londres. E aí, então, ele sobe nesse barco, vai pra Londres junto com o professor Lovell, e aí vai mostrando ele se despedindo da terra dele, sem entender quando é que ele vai ver a terra dele de novo, e tentando ativamente esquecer esse passado por falta de outra opção. Ele foi criado já aprendendo inglês, mas ele também fala cantonês, mas, enfim, faz mais de um ano já que eu li esse livro, eu tinha esquecido o começo já vai batendo em pontos que, se me recordo bem, vai ser falado também mais adiante no livro, mas assim, de uma forma bem incisiva, assim, e eu acho que uma das grandes críticas que eu vi sobre esse livro é o quanto ele é panfletário nesse sentido de falar sobre colonialismo, sobre exploração, né, de grandes cidades, grandes impérios em outros lugares, né, especificamente aqui o inglês em cima da Ásia de modo geral, da China, de modo específico da China. Mas é isso, tô recém no capítulo 2, página 33, e queria já trazer isso aqui sobre minhas primeiras impressões, porque de novo faz muito tempo que eu li, várias coisas eu já tinha esquecido. Continuemos. Voltando com mais um update, uma observação que eu resolvi categorizar. Eu acho que eu raramente faço isso, acho que eu fiz isso só em um outro livro, que é categorizar as minhas coisinhas, minhas flagzinhas. E aí eu vou ter que inaugurar uma porque eu tava só com 3. Eu tava com a rosa colonialismo e exploração, a amarelinha tradução e a verde bem escura família. Mas eu vou ter que inaugurar uma nova que eu já coloquei aqui atrás, mas acho que vai ter que ser mesmo, porque eu lembrei que realmente a R.F. Kuang escrevendo isso aqui, tem várias vezes ela é tipo muito irônica, muito mordaz. E aí apareceu aqui um outro momento que eu quero usar essa mesma flag, porque é a KKKK Kuang, né, do sobrenome dela. E esse aqui é o primeiro que eu coloquei, não é spoiler. Ela escreve aqui, é sobre o Robin aprendendo sobre a culinária inglesa. E aí ele fala, os ingleses faziam uso regular de apenas 2 sabores, salgado e não salgado, e não pareciam reconhecer nenhum dos outros. Para um país que lucrava tanto com o comércio de especiarias, seus cidadãos tinham verdadeira aversão a usá-las de fato. Durante todo o tempo que passou em Hampstead, nunca provou um prato que pudesse ser adequadamente descrito como temperado, muito menos condimentado. E assim, realmente é uma observação bem famosa e universal de que a comida inglesa é bem meia boca, assim. E é uma brincadeira que eu já vi outras vezes, do tanto que eles foram imperialistas pra ganhar dinheiro com especiarias, eles não usavam isso na comida deles. Tô na página 52, recém, e já tem vários flagzinhos e tô me divertindo muito, esse livro é muito bom. E eu achei que ele usa umas palavras tão difíceis às vezes, tipo, pra falar pássaros. Aí ele fala, sei lá, bichos alados com penas. Então, Babel, maravilhoso. Eu anotei muitas coisas, eu acho que na primeira página, assim, é uma coisa que eu quero falar muito, é a tradução da Marina. Uma coisa que eu quero começar falando é a tradução da Marina Vargas, eu achei que ela foi, assim, impecável, maravilhosa.
por dois motivos, assim. Acho que na primeira página que eu tava lendo, aqui na nota da autora sobre suas representações da Inglaterra histórica, da Universidade de Oxford em particular, que é tipo a primeira página, aqui eu achei que ela soube manter muito o lirismo da prosa da Arf Kuang, e a escolha dela de palavras manteve esse livro num tom não necessariamente acadêmico, inacessível, mas, de novo, lírico e bonito. Tipo, uma frase que ela faz no que diz respeito à retórica e à tessitura geral da vida. E aí, assim, eu mal tinha começado o livro, eu já fui pro original, que inclusive tá aqui do meu lado. Aí eu fui imediatamente olhar no original qual era a palavra que ela tinha escolhido, porque eu achei uma escolha tão bonita e peculiar pra isso. E aí, no original é texture, que pra mim, e aí que é a beleza da tradução, pra mim seria algo como textura, de forma geral, tipo assim, a tradução literal é textura. Mas acho que quando ela coloca aqui tessitura no sentido de trama, fica uma tradução tão mais rica e tão mais bonita e tão mais lírica. Eu vou falar 1 milhão de vezes isso. Então o que mais que a gente pode falar de Babel? Fora o fato de que eu amei esse livro, eu acho que ele tem 1 milhão de coisas que eu poderia... Inclusive coisas que eu acho que eu vou repetir do outro vídeo quando eu li ele em inglês, é que a forma como ele trata sobre colonialismo, racismo, dominação de modo geral, e assim, eu acho que eu vou começar falando de umas críticas que, assim, eu não vi elas acontecendo agora no Brasil, e também acho que tá meio recente, ele recém chegou, então eu não sei se teve tempo das pessoas terem esse tipo de crítica ainda. No dia que eu recebi, eu li correndo em 5 ou 6 dias pra poder trazer esse review fresquinho pra vocês. Mas uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos de críticas é o quanto os personagens não têm muita nuance, eles não têm, os personagens principais, né, não tem muita nuance, não tem muita profundidade, eles são como se tivessem uma característica só, eles estão lá só pra, por exemplo, os personagens principais são 4, né, que é o grupo de estudantes que entra pra Babel juntos. Então, é um menino indiano, um menino chinês, aí tem uma menina que ela é francesa, mas de origem haitiana, então ela é uma menina preta, e aí uma menina branca, tipo, eles falam várias vezes a rosa da Inglaterra, então uma menina branca que é pra ser bem esse contraponto de mulher branca que, assim, não que a gente espera, né, mas que é um contraponto aqui nessa dinâmica de como é uma pessoa privilegiada. Então eu acho que as críticas foram de que eles são tudo muito... tipo assim, eles não são multifacetados, eles são unifacetados. E aí uma coisa que eu concordo e discordo, eu acho que eles estão realmente ali pra tratar de um assunto de uma forma muito objetiva. Eu acho que aqui a Arf Kuang ainda conseguiu ser um pouco mais... trazer um pouco mais de nuance, não ser tão, tipo assim, na sua cara sobre críticas e questões. Acho que em Yellowface, que é o livro mais recente dela, ela é muito mais, tipo, explícita na tua cara, tipo... absurdo, assim, maravilhoso na minha opinião, mas tipo, muito, não deixa espaço, assim, tanto pra interpretações, que ela quer deixar muito específico qual que é a posição dela. Aqui eu acho que ela teve um pouco mais de nuance, mas ainda assim, a personagem branca meio que se comporta da forma privilegiada que tu espera, os personagens diversos sofrem todas as opressões que tu imagina de um livro que se passa em 1830 e poucos, passa, ainda assim sendo absolutamente privilegiados em poder estudar em Babel, né, na Universidade de Tradução de Oxford. E aí, só que ela consegue muito, em alguns momentos ela tem umas frases maravilhosas, e tem, eu lembro que no outro vídeo que eu fiz eu tentei traduzir de uma forma tosca, mas agora temos ela aqui traduzido belamente pela Marina, e eu vou ler então aqui, ele é mais adiante, mas ele não é spoiler, ele é mais adiante no livro, e é quando o Remy, o Robin e a Victoire tentam explicar pra Letty é a personagem branca, o que é a experiência deles em serem pessoas diversas nessa universidade nessa época, porque a Letty, ela acha que assim, a opressão é uma só, e ela como mulher branca que finalmente teve acesso à educação, e que todo mundo tem preconceito com ela, de uma mulher na universidade, só que ela não consegue entender, tipo, essa hierarquia de opressão que os outros personagens sofrem. Ela acha que assim, vocês são homens, vocês não passam pelo que eu tô passando, eu sou mulher. Só que ela não consegue entender de que, por exemplo, a Victoire, além de ser mulher, ela é uma mulher preta. O Remy e o Robin, eles são homens, mas eles são homens pardos e amarelos, né? O Remy é indiano, o Robin chinês. Só que ele é um chinês que quase se passa, dependendo assim, ali quando é de noite, as pessoas quase não notam, é uma coisa que eles brincam várias vezes, eles reconhecem que, apesar de tudo isso, ele tem um pouquinho mais de privilégio do que o Remy, por conseguir às vezes se passar pro branco, né, tipo, essa passabilidade que eu acho que a Arf Kuang trata muito bem depois em Yellowface.
E aí eles estão tentando contar pra ela, tipo assim, tudo que eles já sofreram, as microagressões, as macroagressões, as dificuldades de acesso, o que eles passaram pra chegar até onde eles estão, que pra ela foi tipo, oh, papai me deserdou, papai não me deixou vir aqui, eu tive que dar meu jeito. E eles tipo, cara, minha família inteira morreu pra eu estar aqui, sabe? Não para estar aqui, mas em consequência de tudo que foi feito para eu chegar até aqui. E então assim, várias páginas disso. E no final, pra mim, a primeira vez que eu li isso aqui foi um socão na cara maravilhoso. Eles contaram tudo isso e a Letty desaba a chorar convulsivamente, assim, ela fica muito abalada de ver os amigos dela passarem por tudo aquilo. E aí, então, o texto fala: ainda assim, algo parecia errado, e Robin podia perceber no rosto de Victor e Remy que eles sentiam o mesmo. Ele levou um momento para entender o que incomodava, e ao perceber o que era, isso o incomodaria para sempre naquele momento e dali em diante. Parecia um grande paradoxo o fato de que depois de tudo que haviam contado a Letty, de toda a dor que tinham compartilhado, era ela quem precisava ser consolada. Cara, maravilhoso, maravilhoso. E aqui eu acho que é muito um jeito sutil da Arif Kwang falar sobre as lágrimas da mulher branca, que é essa vitimização diante da dor dos outros. Tipo, aquela dor não é dela, mas ela sofre por ver uma pessoa passando por aquilo, sabe? E aí eu acho que uma grande crítica também foi o quanto essa unidimensionalidade dos personagens brancos nessa trama aqui, e o quanto a crítica era tipo, ai, mas ela foi longe demais, as pessoas não são assim, a sociedade não é assim, o contexto não é assim. Quando assim, sim, na época era assim, e hoje em dia a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecendo em diversas instâncias. Acho que um exemplo que eu tava assistindo até um vídeo ontem, mas isso vem ocorrendo há algumas semanas já, é uma autora americana branca que atacou vários autores, eles chamam de pessoas de cor, né? Vários autores diversos no Goodreads, fez um review bombing nela, fez um monte de review de uma estrela só, para vários colegas de classe de debutantes, né, novos autores que estreariam aquele ano. E é isso aqui assim, e todo mundo era queer, preto, amarelo, enfim, diverso, e ela branca. E aí ela deu uma desculpa esfarrapada, a galera sofreu horrores, a galera que assim não sabia, enquanto não sabia o que estava acontecendo, tava assistindo mega mal, de tanta gente criticando o seu livro como estreante, eu imagino que deve ter sido horrível. E aí a menina, tipo assim, ah, eu vou sair um pouco da mídia porque eu tô indo pra um rehab. E ela voltou e deu entrevista pra uma grande publicação, uma grande um site, sei lá, tipo chorando, falando, ah, eu estava mal, tomando remédios, eu sou autista. E ela causa mais inúmeros danos a inúmeras comunidades, mas assim, é isso, tipo, é uma mulher branca fazendo das suas lágrimas uma arma. Então acho que isso a gente vê acontecendo até hoje, repetidas vezes. Então acho que colocado nesse contexto histórico em que o livro se passa em 1830, óbvio que é uma fantasia, eu acho que as críticas da Arif Kwang são muito atuais e doloridas, e eu falo isso entendendo que eu sou uma mulher branca e, enfim, óbvio que eu nunca passei por nada do que esses personagens passaram, mas assim, é muito tapa na cara o tempo todo, é maravilhoso. E assim, isso tudo num contexto acadêmico que pra mim me trouxe muito prazer de ler também, que é a questão da tradução, que eles falam o tempo todo, e o quanto, assim, eu acabei, acho que eu raramente fiz isso, uma outra vez só eu fiz isso, eu escolhi a temática pra cada uma das minhas, eu nunca sei o nome dessa merda, post-itzinhos. E aí teve um que infelizmente ele foi usado pouco, eu até achava que tinha mais outra vez que eu li, que é o KKK Kwang, que é quando a Arif Kwang é tipo assim, muito mordaz. Ai, será que eu vou achar? Ela fala, ah, é muito engraçado porque os ingleses não conseguem sentar à mesa pro chá sem usufruir desses roubos, desse colonialismo, desse imperialismo. O chá não é deles, as especiarias não são deles, tipo assim, nada são dos ingleses, e eles ficam nesse orgulho inglês do chá da tarde, que não é deles. E assim, é maravilhoso a forma como ela tece essa crítica ao longo do texto de uma forma muito brilhante. E assim, a história toda é muito envolvente quando a gente volta assim pro personagem principal, pro Robin, que ele foi tirado da família dele de origem, enfim, a família dele toda já tinha falecido, acho que eu só falei em outro clipe, e ele foi colocado lá, e o quanto, muito rapidamente, isso é uma coisa que eu tinha esquecido, o quão rápido as coisas começam a acontecer, o quão rapidamente ele se dá conta de que ele estar ali é um privilégio, mas que ofende exatamente as origens dele. O trabalho que ele vai executar ali é pra espoliar o país de origem dele, é pra avançar os desejos de colonialismo do império para o qual ele está trabalhando, para a Inglaterra. E aí então ele se torna
o tempo todo, assim, logo que ele chega na universidade, ele já é confrontado, assim, ele já se encontra, né, enfim, com outros colegas e com microagressões que, assim, no texto, eu acho que várias vezes os sentimentos que a Arf Kuang coloca nesse personagem, ele coloca, fica muito tocante a forma com que ele vai se dando conta de tudo isso, né, do universo que ele tá e a posição dele ali. No primeiro momento que fica muito claro que ele sofreu uma microagressão, ele mesmo fala: senti uma coisa muito esquisita nessa interação e não soube nomear, essa questão de não saber nomear os próprios sentimentos, porque ele até o momento ele tá em êxtase de estar ali. Imagina tu chegar, assim, tipo, vir de uma origem, de sair de onde ele saiu, de quase ter morrido, da família toda ter morrido, e chegar numa Oxford, tipo assim, eu imagino que eu chegando hoje, aquele lugar é tipo antiquíssimo, famosíssimo, prestigiadíssimo, e aí com uma arquitetura belíssima, com tudo sendo muito, muita opulência, né, tudo muito lindo, e ele saber que a vida dele ele vai viver a vida dele ali nos próximos 4 anos, e o quão rico é isso, o quão privilegiado ele é. E ele começar a tomar essas pequenas agressões do tipo assim, mas nem todo mundo enxerga o teu lugar como sendo aqui. Tu mereceu esse lugar, mas as pessoas acham que tu tá aqui por cotas. Nossa, como poderia ser mais atual essa discussão? Então assim, eu acho que com certeza eu vou esquecer de várias coisas que eu gostaria de ter falado aqui, que são absolutamente maravilhosas e ricas desse livro, mas assim, é porque ele realmente me encanta muito a forma como a Arf Kuang escreveu tudo nesse tom acadêmico, nesse tom da violência. Vamos falar da violência de Babel. Porque no inglês ele aqui é uma história arcana, e aí dentro ele coloca como subtítulo Babel ou a necessidade de violência. E aí no brasileiro, eu gostei muito dessa escolha, né, de não terem feito que nem na versão em inglês, ele já é aqui na capa, Babel ou a necessidade de violência. Então assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro é, ele é violento e ele rapidamente se torna muito violento. Acho que da metade em diante tem várias cenas, não sei se vocês estão ouvindo a chuva, mas tá chovendo horrores. São Paulo, sou de São Paulo. Acho que da metade em diante ele se torna bastante, desde o começo ele é muito violento pela perda do personagem principal, pelas suas microagressões, e em nenhum momento ele deixa de ter essa tensão que te compele muito a continuar lendo, porque ele é muito envolvente. Mas aqui da metade em diante a agressão começa a ficar tipo assim, sangue, suor e lágrima. E aí, uma coisa que eu acho muito... Eu tava conversando num grupo sobre isso, ele é a leitura coletiva do Catarse do GF esse mês, então a gente já tá tendo umas discussões, e eu tô fazendo parte, mesmo já tendo lido, exatamente por ter lido já. E aí uma das meninas tava falando, uma amiga minha achou a violência desnecessária. Eu fiquei, caralho, ela não leu o mesmo livro que nós. E essa menina também tá falando, essa minha amiga não leu o mesmo livro que nós. Essa violência era absolutamente necessária. A forma como se dá ao final do livro, ela é absolutamente necessária. Eu não consigo ver de outra forma, mas assim, disclaimer, eu sou uma pessoa que assim, a violência não é a resposta, é a pergunta, a resposta é sim. Porque eu acho que tem um limite de tu apanhar por anos sem a tua resposta eventualmente ser violenta de volta. Porque assim, eu acho que a passividade, a discussão, a retórica eloquente que seja de uma conversa pra parar com essas opressões, eu acho que ela só vai até a página 2. Eu acho que chega um momento que é inescapável tu reagir violentamente quando tu tá sofrendo violência por tantos anos, como é aqui, e como ele mostra várias vezes que, tipo, o imperialismo, o colonialismo inglês, ele não vai parar tão cedo, ele não é conversando que as pessoas vão entender a opressão de pessoas que eles não consideram humanos. Acho que, assim, isso é uma discussão que acontece em vários momentos. A Inglaterra, os brancos, à época, isso aqui, indianos não eram humanos, chineses não eram humanos. Várias vezes o próprio pai do Robin fala: esses chineses são preguiçosos, eles não têm índole, eles não querem fazer nada disso, eles não se esforçam, eles não estudam, tu tá aqui porque tu é uma exceção, porque tu é meu filho, embora isso nunca seja falado. O pai do Robin nunca admite que ele é filho dele, e isso é uma coisa que meio que fica o tempo todo ali nessa narração. Então assim, eles não acham que eles estão explorando, ou eles estão colonializando, ou eles estão fazendo algo errado, porque as pessoas não são humanas. E aqui ele retrata muito a guerra que teve entre o grande imbróglio, questão, caos, babado e confusão, que teve entre a Inglaterra e a China, porque a Inglaterra, ela comprava muita coisa da China, então essa balança comercial estava um pouco destabilizada, né, não estava comparável, né? A Inglaterra estava dando muito dinheiro, e aqui nesse contexto estava dando muita prata para a China, então em breve eles iam ter domínio dessa tecnologia que a Inglaterra usava a rodo para imperializar e colonizar vários lugares.
Então, como estava desfavorável essa balança comercial, eles querem porque querem socar ópio na China. E isso realmente aconteceu. Foi a grande crise do ópio. E eu achei muito interessante como a Arf Kuang traz, e assim, várias vezes ela traz, todos os livros dela trazem questões reais, históricas, acontecimentos que realmente são factíveis. Quando, por exemplo, em Pop War tem uma cena que é o estupro de Nanquim, que era uma questão histórica terrível da Guerra Sino-Japonesa. E aqui ela traz também essa questão da crise do ópio. Só que eles estão tipo assim, ai, esses chineses preguiçosos, inúteis, estúpidos, eles só querem se divertir, eles têm que tomar, eles têm que cheirar, fumar. Eles têm que fumar ópio mesmo, pra eles terem um pouco de diversão. E aí a galera fala, tá, mas então vende na Inglaterra. Não, nós somos muito sofisticados pra isso, a gente não precisa disso. Então, assim, eu acho que ela, de novo, a escolha do termo tessitura, eu acho que o jeito que a Arf Kuang trama tudo aqui, os fatos reais, com fatos históricos, com fatos atuais de atitudes de racismo, de xenofobia, que a gente vê acontecendo até hoje de formas muito absurdas, é de uma forma muito rica que tu não consegue, assim, eu nunca vou conseguir deixar de elogiar esse livro, porque ele é muito rico, ele é muito maravilhoso, em todos os detalhes. E em cada página tem um pouco da Arf Kuang cagando na cabeça de inglês, que eu achei maravilhoso, cagando na cabeça de imperialista, colonialista, que eu achei maravilhoso, deixando muito em evidência a questão do colonialismo, do racismo, do quanto ele permeia todas as facetas das interações sociais dos nossos personagens principais, culminando nesse ato extremo de violência do final do livro. E assim, de novo, eu não acho que isso seja necessariamente spoiler, pois Babel, a necessidade de violência, as coisas ficam bem violentas. Eu acho que assim, eu falei que eu ia fazer uma parte de spoilers, mas acho que não vou, acho que não precisa de, assim, em linhas gerais. Acho que eu trouxe tudo sem trazer grandes spoilers. Mas assim, ele é apenas maravilhoso, ele tem essa sensação de ser um pouco acadêmico, mas eu acho que, principalmente, eu não achei muito difícil de ler em inglês, mas principalmente em português eu acho que ele tem esse toque acadêmico, mas que não é difícil de forma alguma ler. Eu acho que, de novo, a tradução aqui foi excelente, traz diversos momentos, notas de tradução para dar contextos históricos que a gente obviamente não saberia, personagens que são conhecidos da política inglesa da época, que a gente obviamente não vai conhecer, as notas de tradução trazem. Então, assim, elogios, muitos elogios à tradução, e principalmente, e é uma discussão que eu tô vendo muito no Twitter, de não critiquem tradução porque tu não sabe como estava a vida do tradutor no momento, o prazo que ele recebeu, o quanto que ele recebeu financeiramente para aquilo. E aqui um elogio à Intrínseca também, porque eu fiquei muito tempo tipo assim, caralho, por que tá demorando tanto pra Intrínseca trazer isso aqui? E eu acho que a gente vê isso numa tradução impecável, excelente, e assim, por diversas vezes, e eu acredito que isso é um elogio, invisível. Tu não te sente lendo um livro traduzido, tu não tropeça numa palavra e fica tipo, nossa, que sentido é esse? Revisão impecável, acho que assim, ao contrário de Tress, a Garota do Mar Esmeralda, que tinha vários erros, esse aqui, acho que teve um ou dois, ínfimo de nada, que eu acho que é desumano. Neil Gaiman já falou uma vez, é impossível tu publicar um livro que não tenha uma vírgula fora do lugar. Então acho que isso é tudo bem natural, a gente às vezes vê erros de revisão em livros na sua língua original. Já li livros em português com erros de revisão e tá tudo bem. Acho que isso seria desumano, exigir perfeição. A Intrínseca demorou o tempo necessário pra trazer isso aqui, e acho que esse cuidado tá muito claro nessa edição. É uma edição belíssima, ela é macia, como eu pessoalmente gosto. O papel é bom, bonito, não é branco, é amareladinho. Tradução e revisão impecáveis, assim, todo mundo que participou desse projeto arrasou demais. Então acho que assim, se não ficou claro, eu não conseguiria recomendar mais esse livro, pelos comentários sociais principalmente, que ainda são muito importantes no dia de hoje e que acho que não são vistos. Essa questão de... é que aqui é um racismo muito intencional, e eu acho que hoje em dia o racismo, as pessoas falam, eu não sou racista, mas porque não são intencionalmente racistas, mas é aquele tipo de pessoa que vai atravessar a rua pra uma pessoa preta, que não vai tratar bem, que vai pedir ajuda pra uma pessoa preta no restaurante que não é funcionário. Então esse tipo de coisa que as pessoas ficam, não sou, mas não intencionalmente é, sem querer. Ele é tipo do dia a dia, sutil.
Enfim, milhões de questões, eu estou há 20 minutos falando, Deus me defenda pra editar esse vídeo. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Leia Arf Kuang, leia Babel, acho que assim, é maravilhoso a gente ter acesso a esse livro no ano do Nosso Senhor 2024. E ele precisa muito ser usufruído, porque ele é isso, ele é pra ser usufruído, saboreado, deliciosado, sobremesa. Ele é uma sobremesa de tão maravilhoso. Obrigada por quem assistiu até aqui. Desculpa se eu falei muito rápido, desculpa ter dado uma desaparecida. Eu resolvi que eu ia ser leitora, youtuber e atlética no mesmo ano. E assim, estou fazendo um exercício, estou fazendo boxe, eu estou de roupa de ir pra academia mais tarde, inclusive. E me dei conta que não dá pra ser tudo isso, e alguma coisa tem que ficar meio... alguma coisa tem que ser largado, mas não vou largar de vez. Em breve vocês me veem de novo. Até mais. Se inscreve quem não é inscrito, deixa um comentário aqui embaixo, dá um joinha e até mais. Agora sim.